Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo num ensinamento do Evangelho que, olha, muda tudo. É uma daquelas viradas de chave sobre o que a gente entende por pureza e impureza. Vamos descobrir juntos que a verdadeira origem disso tudo não está em regras externas, mas sim bem aqui dentro, no coração humano. E para começar, já fica essa pergunta no ar. O que de verdade nos torna impuros? A provocação que essa passagem do Evangelho nos faz vai muito além de rituais ou de listas do que pode ou não pode. O convite é para olhar para dentro e se perguntar: o que, na essência, contamina o nosso espírito? Bom, e a nossa análise começa justamente com essa distinção que Jesus faz, que é crucial. A ideia aqui é parar de olhar só para a casca, só para as aparências e mergulhar na verdade que está lá no nosso interior. É uma mudança de foco, das regras de fora para a realidade do coração. Pensa bem, naquela época a preocupação com a tal da pureza ritual era gigantesca. Tocar em certas coisas, comer certos alimentos, tudo isso podia tornar uma pessoa impura. Mas aí Jesus chega com um ensinamento que é, uau, revolucionário. Ele diz: nada, absolutamente nada que vem de fora pode manchar uma pessoa. A verdadeira pureza, ou a falta dela, é uma questão interna, moral. Está tudo ligado à nossa vontade. E olha só, essa citação do Papa Bento XVI resume a ideia de uma forma perfeita. O campo de batalha espiritual, sabe? O lugar onde a pureza é decidida de verdade, não é o mundo aqui fora, é o coração humano. É a nossa intenção, o nosso querer. Isso muda completamente o jogo. Para entender isso ainda melhor, Santo Agostinho nos deu uma analogia simplesmente brilhante. Ele fala que a gente tem como que duas bocas. O que entra pela boca do corpo, a comida, por exemplo, isso não contamina a alma. Mas o que sai da boca do coração, ou seja, quando a nossa vontade diz sim para o mal, é isso que nos torna verdadeiramente impuros diante de Deus. Ok? Então, se a gente já entendeu que a impureza acontece por dentro, o ensinamento vai ainda mais fundo no diagnóstico. E ele é bem direto. A fonte, a nascente de todo o mal é o próprio coração humano. E aqui está a lista que Jesus apresenta. É uma lista dura, né? Ver todos esses vícios juntos é bem impactante. E perceba como ele mistura atos bem concretos, tipo homicídios e furtos, com atitudes que são totalmente internas, como a soberba e a inveja. Ele está mostrando que tudo isso brota da mesmíssima fonte. Agora, chegamos no ponto crucial. O pecado não começa quando a gente faz alguma coisa errada lá fora. Ele começa no nosso consentimento interno. Pensa comigo, antes da mão roubar, a vontade já desejou aquilo. Antes do ato de adultério, o coração já disse sim para aquele desejo. E para Deus, que vê o coração, a intenção já tem o peso do ato. É profundo isso. Bom, tudo isso nos leva, claro, para essa luta interna que todo mundo enfrenta. Então, vamos explorar um pouco mais essa batalha que acontece dentro de nós. E, no meio disso, vamos esclarecer uma distinção teológica que, olha, pode trazer uma paz enorme. A teologia tem o nome para essa inclinação para o mal que a gente sente: concupiscência. É como se fosse uma ferida na nossa natureza, uma herança lá do pecado original que fica nos puxando para o lado errado. É como um combustível, sabe? A tradição chama de a sandália do pecado, a faísca que está sempre ali, pronta para pegar fogo. E agora, atenção para uma verdade que é simplesmente libertadora. Talvez seja a coisa mais importante de toda essa nossa conversa. Presta atenção. Sentir não é consentir. A simples inclinação para o mal, aquele pensamento ruim que passa pela cabeça, isso por si só ainda não é pecado. O pecado acontece de verdade quando a gente dá o próximo passo. Usando de novo aquela analogia genial de Santo Agostinho, é quando a boca do coração decide acolher a tentação. Ela mastiga e engole aquilo com um consentimento de propósito, com a vontade dizendo: eu quero isso. A grande diferença está na escolha e não na simples aparição do pensamento. Muito bem, tendo feito o diagnóstico, vamos agora para a prescrição espiritual. Se o coração é a fonte do problema, a pergunta é: como a gente pode purificá-lo? Como se limpa o famoso interior do copo? A tradição espiritual da Igreja nos oferece um caminho bem prático. Tudo começa com um olhar sincero para dentro. Depois, passa por uma vigilância do que a gente permite entrar no coração. Inclui também atos de caridade e, no fim, o reconhecimento de que a gente precisa desesperadamente da graça divina.
Então, o primeiro passo é aprofundar nosso exame de consciência. Não é suficiente se perguntar o que eu fiz. A pergunta que realmente importa é: o que a minha vontade desejou? Onde foi que meu coração consentiu com o rancor, com a ganância, com a impureza, mesmo que nada tenha acontecido do lado de fora? Agora, um remédio poderoso e que talvez seja até surpreendente: a esmola, a caridade. Pensa só, se a avareza e a inveja são vícios que sujam o coração, o ato de dar, de ser generoso, funciona como um antídoto que literalmente lava o coração, purificando a gente do egoísmo por dentro. E por fim, a lição mais importante de todas. O nosso esforço, sozinho, não é suficiente. A gente não dá conta. A purificação definitiva do coração precisa da graça de Deus. E essa graça nos é oferecida de um jeito muito especial nos sacramentos, como a confissão, que perdoa esses pecados do coração, e a Eucaristia, que nos fortalece contra as nossas más inclinações. E claro, tudo começa com a fé. E assim a gente encerra essa reflexão, mas não com uma conclusão, e sim com uma oração. Esse pedido do salmista resume toda a nossa jornada. É o reconhecimento de que um coração puro não é algo que a gente constrói com as próprias mãos, mas é um dom, um presente que a gente pede a Deus. A verdadeira pureza, no final das contas, é obra da sua graça.